Olá pessoal, a gente vai entrar agora no assunto de campos vetoriais. Na verdade, a intenção aqui é introduzir a ideia de integrais de campos, né? Mas nesse vídeo especificamente eu quero só introduzir propriamente o conceito do que é um campo vetorial e fazer uma breve discussão, né, de como que a gente lida com esse tipo de função, como que a gente esboça isso no plano ou no espaço, né, digamos assim. E depois, finalmente, falar rapidamente com vocês a respeito de campos vetoriais que são conservativos, que é um conceito que daqui para frente vai ser bastante útil. É uma classe específica, né? Um tipo específico de campo que tem algumas propriedades que vamos ver aqui que são interessantes, né? Então, basicamente, essa aula vai ser uma aula teórica de introdução de conceitos mesmo, definições, né? Então a gente já viu, a gente vem estudando várias funções, né? A gente começou esse curso vendo funções como essa aqui, né? São funções vetoriais que saem de um subconjunto de R aqui e chega num Rn, né? Mais especificamente, a gente estava interessado em n igual a 2 ou 3, né? A gente sempre está trabalhando com curvas planas, curvas no plano ou no espaço, né? Então essas funções vetoriais aqui elas são úteis para parametrizar justamente curvas assim, né? Curvas planas ou espaciais, né? No contexto do nosso curso aqui, né? Então essas são as funções vetoriais. Depois a gente estudou bastante funções desse tipo aqui, né? Funções que saem de um Rn, também mais uma vez o n aqui, normalmente 2 ou 3, né? E chega em R, né? Por exemplo, quando n igual a 2, a gente conseguir enxergar o gráfico dessa função, né? Que é uma função de várias variáveis, uma função real de várias variáveis, né? De mais de uma variável. A gente estudou a parte de derivadas disso aí, otimização desse tipo de função, né? E claro que esses objetos a gente estuda porque eles são, digamos assim, objetos matemáticos úteis para modelar, para descrever, né, muitos fenômenos, seja físico, seja biológico, de qualquer área da ciência aí, né? As funções em geral elas são muito úteis para representar determinados objetos reais, né? Digamos assim, né? E a gente vai estudar mais uma função, né? Que essa função que a gente vai chamar de campo vetorial, né? Então ela é diferente dessas duas, na verdade ela vai hoje a gente vai chamar de campo vetorial uma função que associa um ponto aqui de um Rn, né, com um ponto com um vetor de Rn, na verdade, né? Aqui a gente pensa do lado do domínio que a gente vai pensar como um ponto, né? E do lado da imagem a gente vai pensar como um vetor, né? Então ela vai fazer isso aqui, ela vai pegar um ponto aqui x1 até xn, né? E associar esse ponto a f de x1 até xn, onde esse f de x1 até xn é na verdade é um vetor, né, que tem n coordenadas, né, digamos f1, vou fazer assim, eu vou denotar assim, x até fn, x só para simplificar a notação aqui, né, com x igual a x1 até xn. Então, é justamente funções desse tipo aqui são chamadas de campo vetorial. Vários campos, né, eles são, digamos, importantes, né? Na física mesmo, vocês vão ver aí, vão estudar, se já não estudaram, né? Alguns campos muito importantes, por exemplo, o campo gravitacional, né? Que é um campo extremamente útil aí, né? Na mecânica e tudo mais, né? Antes de entrar exatamente nesse exemplo, por exemplo, do campo gravitacional, deixa eu só explicar como que a gente normalmente representa graficamente isso daqui, né? Quando você pensa, vamos pensar esse n aqui, normalmente também mais uma vez a gente vai pensar nele igual a 2 ou 3, normalmente, tá? Claro que nada impede que eu pense em campos vetoriais com n maior do que 3, né?
Isso não tem nenhuma restrição, né? Claro que se eu pego n igual a 1 aqui, isso vira uma função real, né? Não faz sentido, né? Mas com n maior do que 3, eu posso também falar de campos vetoriais. Mas isso a gente não consegue desenhar, por exemplo. Né? Você pega n igual a 4, não tem como desenhar vetores no R4, a gente não consegue fazer isso. Então, normalmente a gente vai trabalhar aqui em R3, tá? E as coisas, os resultados, eles normalmente se estendem também para dimensões maiores. Bom, então, por exemplo, vamos pensar num campo aqui f, um campo específico, né? F de xy igual a, sei lá, x, vamos inverter aqui, vai ser y menos x, aqui, por exemplo. Né? Isso é um campo vetorial. Como que eu represento isso graficamente? Né? A ideia é que você pegue esse vetor aqui, que está do lado direito, e represente ele, né? Escreva ele tendo como origem o ponto xy. Né? Então, por exemplo, esse aqui é um campo vetorial que está no R2, né? Um campo bidimensional. Campo vetorial bidimensional, esse F. Né? Então, se eu quero desenhar ele aqui no plano, né? Vamos pegar um ponto específico aqui do plano. Se eu pego o ponto 0, 0, não tem graça, né? Porque aí vai ser o vetor 0, 0, vai dar só um pontinho aqui, não tem vetor nenhum. Né? Mas se eu pego, por exemplo, vamos pegar aqui o ponto 1, 1, né? A gente tem aqui que f de 1, 1 é igual a quê? É igual a 1 menos 1. Né? 1 menos 1. Então, qual que é o ponto 1, 1? Digamos que o ponto 1, 1 está aqui, ó. 1, 1. Você sempre vai representar esse vetorzinho 1 menos 1 com origem aqui no ponto 1, 1. Então, como é que você faz para representar esse vetor? É o ponto que começa, é o vetor que começa no ponto 1, 1 e termina onde? Ele vai terminar no ponto, nesse ponto aqui, ó. Ponto 1 mais 1, que é esse ponto, essa aqui é a origem, né? Então, o ponto final vai ser esse 1 aqui mais esse 1 daqui, né? E o ponto, digamos, a coordenada y aqui desse ponto vai ser 1 menos 1 por causa desse menos 1 aqui. Né? Então, esse ponto vai ser o ponto 2, 0, por exemplo. Né? Então, aqui, x igual a 2, né? E y igual a 0. Esse é o vetor. Então, na verdade, quem que é como é que você representa o vetor, né? É o vetor 1, 1, né? Que a priori está aqui na origem, né? Quem que é o vetor 1 menos 1? É esse aqui, ó. Esse aqui é o menos 1. Então, o vetor, por aqui assim, né? Menos 1 está aqui. Então, esse vetor é esse vetor aqui. Certo? Então, é o vetor que é paralelo a esse, só que tem a origem no ponto 1, 1. Né? Por isso que a gente pega as coordenadas dele como sendo justamente a soma aqui, né? Se você quer desenhar esse vetor aqui, basta você pegar as coordenadas do ponto final como sendo a soma do ponto inicial até o ponto até a soma do ponto inicial com as coordenadas do vetor aqui, né? Começando na origem. Então é o representante desse vetor aqui que está com base em cima desse ponto aqui, tá? Ou de outro modo, o vetor paralelo, né, a esse vetor 1 menos 1, né, desenhado na origem, só que começando no ponto. Então a gente sempre representa assim. Então vamos desenhar outros vetores aqui. Né? Por exemplo, se eu quero fazer a mesma coisa que agora no ponto, sei lá, vou pegar aí 2 pontos. F, quem que seria o F de menos 1, 2? Menos 1, 2 vai dar o quê? Aqui vai dar y igual a 2, né? E x igual a menos menos 1, que vai ser 1. Né? Então, esse vetor aqui, se eu for desenhar ele na origem, vai ser o vetor 2, 1. Vai ser esse vetor aqui, ó.
Deixa eu até desenhar de outra cor aqui para não confundir. Seria esse vetor aqui, ó. É o vetor 2, 1, mas eu não quero ele começando na origem. Eu quero ele começando no ponto menos 1, 2. Então, o menos 1 está aqui, 2 está aqui. Então, esse mesmo vetor começando no ponto menos 1, 2, eu tenho que transportar ele paralelamente aqui. Não ficou bem paralelo, mas seria isso aqui. Deixa eu melhorar aqui que ainda ficou ruim. Uma coisa assim. Então, qual que seria o ponto final dele, se você quisesse fazer olhando para o ponto final? Seria o ponto, vamos chamar de PF aqui, né? O ponto final seria o ponto menos 1 mais 2, né? Que é 1, e 2 mais 1, que é 3. Né? Então, estaria aqui na altura 3, né? E na posição 1 aqui, que é mais ou menos o que a gente desenhou mesmo, né? Esse aqui é o ponto final, e o ponto inicial é aqui. Então, veja, você tem uma... Para cada ponto aqui que você pegar do espaço, você consegue desenhar um vetorzinho desse jeito. Então, por isso que a gente chama de campo vetorial, né? Para cada ponto do plano, aqui no caso, você tem um vetor associado, então você tem um campo de vetores, né? Você tem uma infinidade de vetores aqui, né? Aí vamos desenhar arbitrariamente aqui, sem pensar muito no que está acontecendo. Você vai ter uma série de vetorzinhos assim, aqui no espaço. Para cada ponto que você pega, você vai ter uma série de vetores assim, desse jeito aqui, né? Não sei se é exatamente desse jeito, né? Que eu estou desenhando sem pensar, sem olhar para a função, né? É assim que a gente representa, é isso que eu estou querendo mostrar para vocês, geometricamente, um campo vetorial. Você pode fazer a mesma coisa no R3, né? A diferença é que você vai ter 3 coordenadas, tanto para o ponto, né, de origem, quanto para o vetor envolvido aqui, certo? Então, esse é o primeiro ponto, né? A gente precisa entender, né, esse objeto, né? Definir esse objeto, é isso que eu queria fazer, deixar claro para vocês. Imagino que já tenha sido suficiente para entender o que é um campo vetorial. E só para dar um exemplo, né, de um campo vetorial importante, a gente tem o campo gravitacional, né? Da onde que vem esse campo gravitacional? Imagina o seguinte, imagina que você tem, deixa eu desenhar aqui com... Imagina que você tem aqui um sistema de coordenadas aqui, né, x, y, z, e você coloca uma determinada bolinha aqui, ó, de massa m na origem, tá? Imagina que essa bolinha de massa m está fixada, né? E tem uma outra bolinha pequenininha aqui, de massa mzinho, né, m minúsculo, num ponto aqui do espaço, né? A lei da gravitação de Newton diz que essas duas massas aqui, elas se atraem, né? Como eu estou supondo que essa massa m está fixada, então eu estou pensando eu quero definir aqui um campo que essa massa m gera, porque eu estou... Claro que tem uma aproximação nisso aqui, né? Porque a lei vai dizer que essas duas massas elas estão se atraindo, então, em teoria, essa massa m também faz um efeito sobre a massa m pequeno, né? Mzinho, faz um efeito sobre a massa m grande, mas eu estou pensando só no efeito que a massa m grande faz em qualquer massa que é colocada ali no espaço, né? Numa distância que essa massa m grande consiga afetar a massa m pequena. E a lei de Newton vai dizer o seguinte, que a força, né, de atração entre essas duas partículas, aí, esses dois corpos, vai ser proporcional ao produto das massas, né? Então vai ser assim, né? Vamos chamar de F essa força. Aí ele fala que a intensidade dessa força vai ser proporcional a mzão vezes mzinho, né? E inversamente proporcional ao quadrado da distância. Digamos que R é essa distânciazinha aqui, R. Né? Eu vou já, por conveniência aqui, vocês vão ver que vai ser bom isso, chamar isso aqui de módulo de um vetor R. Quem é esse vetor R aqui? R são as coordenadas aqui, ó, x, y, z. X, y, z aqui. Então, R é igual a x, y, z. É justamente as coordenadas desse ponto aqui
P igual a x, y, z, né? Que aí seria esse vetorzinho aqui, né? Então, estou com essa massa, tem um vetor aqui, né? O que a lei de Newton está dizendo é que isso aqui é proporcional, e aí tem uma constante aqui, g, né? Que é essa constante gravitacional. Mas o fato é que aí essa constante é dada, tá? Eu não me lembro de cor aqui agora qual o valor dessa constante, ela é obtida experimentalmente, né? Fazendo testes, né? Com massas conhecidas e etc, né? Uma distância conhecida, e você consegue, você parte dessa hipótese que o comportamento é com base nessa lei, e aí você consegue encontrar essa constante, né? Então, beleza. Eu quero descobrir quem é essa força, né? Porque o fato é, vamos apagar esse vetorzinho R só para a gente pensar no seguinte. O fato é que se você supõe que esse objeto de massa m maior aqui ele está fixado, o fato é que você tem uma força atuando sobre esse objeto de massa menor aqui, mzinho, né? Atraindo ele na direção do m grande, né? É isso que a lei de Newton diz que acontece, né? Então eu quero definir essa função vetorial que associa a cada ponto do espaço, pois o objeto poderia estar aqui, né? Num ponto x, y, z genérico, e eu vou ter um vetorzinho que está indicando a tração aqui para esse ponto, né? Se eu coloco mais distante, já dá até pela própria fórmula, dá para a gente ver, né? A direção e o sentido sempre vai ser a direção e o sentido do m grande, e quanto mais distante, menor é o tamanho do vetor, né? Vai diminuir a intensidade. Por quê? Porque é inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Então, quanto mais longe, menor vai ficar esse valor aqui da intensidade desse vetor, ou seja, o tamanho dele vai diminuir. E quanto mais perto aqui, você vai ter vetores cada vez maiores, assim, apontando aqui para a origem, né? Então, como é que a gente faz isso, né? A gente já viu que esse vetorzinho aqui, R, é quem me dá a direção, né? Só que ele está apontando para o sentido contrário, ele está apontando como se estivesse repelindo, e eu quero que ele atraia, né? Então, eu preciso, se eu quero definir essa força F aí, como que eu tenho que definir ela? F vai ser uma força que tem a intensidade dessa força que eu defini, daquele módulo de F aqui, que eu defini aqui em cima, né, pela lei de Newton, e que tem que apontar na direção de menos R, né? Só que o R ele pode ter um tamanho aqui, né? Dependendo da distância, o R está aumentando. Para essa distância não afetar essa minha direção, que eu quero só indicar a direção aqui, eu divido. Então, o que eu estou multiplicando eu divido pelo módulo de R, né? Que é justamente esse Rzinho aqui, né? Que é a distância. Esse módulo de R. Então, o que vai acontecer aqui? Isso aqui vai ser Gm dividido por R quadrado, Gm dividido por Rzinho ao quadrado, vezes menos R, o vetor R, né, dividido por Rzinho também, porque isso aqui é igual a Rzinho. Então, esse campo vai ser esse campo aqui, ó. G, a gente pode colocar até em evidência isso tudo aqui, né? Vai ser Gm, m grande, dividido por R ao cubo, menos, né? Faltou um menos aqui, né? Menos isso aqui, vezes x, y, z. Então, isso é um campo vetorial. É um campo vetorial que a gente chama de campo vetorial gravitacional, né? E aí já dá para ver a importância, né, de se estudar esses objetos, né? Se objetos físicos como esse são caracterizados por funções assim, né? No caso aqui seria uma função que sai de R3, porque associa um ponto de R3 com um vetor aqui de R3, né? Se objetos assim da física são descritos assim, é bom que a gente estude eles e entenda bem. Uma coisa que a gente vai querer fazer, eu vou fazer isso na próxima aula, é integrar coisas desse tipo, por exemplo, para obter o trabalho feito, por exemplo, para deslocar uma partícula ao longo de uma curva que está sujeita a um determinado campo, né? Então, a gente vai já introduzir outros conceitos, né, a partir desse conceito de campo, que é o conceito de trabalho, né? E isso associando com a ideia de integral, né? Mas uma coisa de cada vez. Vamos primeiro definir aqui, né,
O que é um campo conservativo? A gente vai dizer que um campo é conservativo se existe uma função f aqui de Rn em R, né, no caso. É claro que aqui a gente pode introduzir toda a ideia de o conceito de domínio e tudo mais, né? O importante aqui é que esse campo esteja definido dentro de um domínio. Eu estou fazendo as coisas de forma não muito rigorosa aqui, né, para vocês pegarem ideia, mas claro que eu posso pegar um domínio de Rn aqui, né, e não necessariamente o Rn todo, né? A ideia é que sai de Rn, mas eu posso estar restrito a um domínio menor. Então, aqui no caso, se fosse o caso de um campo, né, que tem um domínio D, a minha f aqui também teria que estar definido no mesmo domínio D, né? Uma sutileza aqui, um detalhe que é importante, né? Não deixa de ser importante, mas eu só estou omitindo aqui para também a gente não ficar entrando em muitas minúcias, né? Mas a ideia aqui da definição do que é um campo conservativo é quando existe uma função f tal que o gradiente da f, que é um campo vetorial, tá? XYZ é igual a f, né? Então, por que esse gradiente da f é um campo, né? Lembra, o gradiente da f é esse campo aqui, ó, fx xyz, fy de xyz, fz de xyz. Exatamente uma função que sai de R3 e chega em R3. E cada ponto do R3 está associado a um vetor, que é o vetor gradiente, né? Então isso é um campo vetorial. E todo campo que é possível escrever assim, como sendo o gradiente de uma função fixada, a gente diz que ele é um campo conservativo. E essa função aqui, se essa função existe, né? Ou seja, se o campo f grande é conservativo, f pequeno é a função, a gente diz que é a função potencial. Tá? F pequeno é a função potencial desse campo grande aí, né? Eu coloquei aí nas notas, depois deem uma olhada aí, nas notas de estudo, que é possível mostrar que esse campo aqui é um campo conservativo, tá? É possível mostrar que esse campo é um campo conservativo. Só tomem um cuidado aqui, ó, que esse r ao cubo aqui, na verdade, depende, né? Você vai ter que usar essa fórmula aqui. Quem que é r ao cubo? É a raiz quadrada, x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado ao cubo, né? O r é essa raiz quadrada aqui. Então, na verdade, aqui está dependendo de x, y, z também, tá? O campo não depende só dessas variáveis x, y, z aqui dentro. O rzinho também está dependendo de x, y, z. Aí, com isso, você consegue descobrir uma função, né, que o gradiente dela dá exatamente o campo gravitacional. Isso mostra o quê? Justamente que o campo gravitacional ele é conservativo. Isso vai ter implicações interessantes do ponto de vista físico. Mais para frente a gente vai discutir isso. Mas, quer dizer, né, a priori, deixa eu fazer um comentário genérico aqui, sem entrar muito em detalhe, mas, por exemplo, uma coisa que a gente vai ver, né, que é verdade aqui, né, para o campo, no caso, para o campo gravitacional aqui, é que o trabalho efetuado pelo campo gravitacional para levar uma partícula de um ponto P ao longo de uma curva que volta para o ponto P, uma curva fechada, né, é zero, né? E isso tem justamente a ver com o fato desse campo ser conservativo, né? A gente vai ver isso, tá? Daqui a pouco a gente vai chegar lá, mas é só para vocês perceberem que dá para tirar conclusões físicas a partir disso, né, do fato que esse campo gravitacional é conservativo, tá? Mas de forma geral, assim, por uma função, sem pensar muito na física do negócio aqui, né, pensando mais na matemática mesmo, né, o que você pode fazer para, digamos, descobrir, né, se um campo é ou não conservativo? Vamos pegar aqui um campo qualquer, F. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Eu não estou olhando aqui para a nota que eu fiz com vocês. Eu vou ver se eu lembro de cabeça aqui o exemplo que eu coloquei lá. Eu acho que foi esse aqui. Exponencial de x, seno de x, não, seno de y, exponencial de x, cosseno de y. Imagina esse campo aqui. Pergunta é, esse campo é conservativo ou não? O que você faz para descobrir se esse campo é ou não conservativo? Você
para que ele seja conservativo, o que tem que acontecer? Você tem que existir uma f, você tem que responder essa pergunta aqui, ó. Existe f tal que, a pergunta é essa, né? Tal que o gradiente da f é igual a esse f grande aqui, é igual a esse campo. Se você conseguir responder positivamente ou negativamente a essa pergunta, você respondeu se esse campo é conservativo ou não, né? Você fala, não, não tem como existir essa f pequena aí. Então ele não é conservativo. Não, tem sim, tem como existir essa f pequena e eu consigo te mostrar quem é. Então ele é conservativo, né? Então, para reescrevendo essa pergunta aqui, né? Isso aqui só acontece e acontece se somente se, né? Melhor dizendo, se a sua fx, fy, que é o vetor gradiente, eu estou omitindo aqui o x, y, z, né? É igual a exponencial de x seno de y, que é o seu campo f. Exponencial de x cosseno de y. Né? Ou seja, você tem duas equações aqui, fx igual a exponencial de x seno de y e fy igual a exponencial de x cosseno de y. Né? Se você pega aqui que f de x é igual a exponencial de x seno y, você pode integrar isso aqui com relação a x dos dois lados e você vai obter que f de xy tem que ser uma coisa assim, uma primitiva disso daqui, né, desse fx. Alguma primitiva, né? E quem que é uma primitiva disso aqui? O y não importa, né? Então vai ficar aqui assim, ó. Uma primitiva da exponencial, a própria exponencial, então vai ficar exponencial de x seno de y, né? Mais uma constante aqui, c. Né? A questão é, essa constante aqui é com relação a x, então ela pode depender de y. Uma c que eventualmente pode depender de y, digamos. Né? Que pode depender de y eventualmente. Então é isso aí, né? Mas por outro lado, você pode fazer o quê? Uma vez que você sabe que a sua f, para que o campo seja conservativo, tem que ter essa cara, né? Você pode derivar isso. Isso implica que fy com relação a y agora. Para quê? Para comparar com esse outro pedaço aqui, ó, que é a derivada com relação a y. Né? Então fy aqui vai ser igual ao quê? Quando você deriva isso aqui com relação a y, a derivada da exponencial é uma constante aqui, sai, né? E a derivada do seno de y com relação a y é o cosseno. Então vai ser exponencial de x, cosseno de y, mais e a derivada dessa constante, que na verdade é uma função de y. Quando você deriva com relação a y, é justamente c' de y. Então, quando você compara isso aqui com isso aqui, ó, o que você tem? Que, por um lado, o fy tem que ser exponencial de x cosseno de y, por outro lado tem que ser exponencial de x cosseno de y, mais alguma coisa aqui, que é um c' de y. Quem que tem que ser o c' de y, então? Tem que ser zero, né, para que essa igualdade seja verdadeira. Né? Ou seja, o que eu estou falando é isso aqui. Exponencial de x cosseno de y mais c' de y é igual a exponencial de x cosseno de y, se somente se c' de y é igual a zero. Mas quando que uma função tem derivada zero? Se somente se c de y é alguma constante real, né? Não depende nem de x nem de y. É a constante tanto com relação a x, porque aqui já tinha que ser constante com relação a x, né? E agora, aqui, né? Já tinha que ser constante com relação a x. E agora também tem que ser constante com relação a y. Então, na verdade, a gente viu o quê? Que a função potencial existe, né? Porque não deu nenhuma contradição aqui. A gente conseguiu achar um cara que satisfaz tanto o fx igual a isso aqui, quanto o fy igual a isso aqui. Não só um cara, né? Na verdade, a gente achou uma série de caras, né? Uma série de funções, que são essas aqui, ó. Exponencial de x seno de y mais uma constante k qualquer. Sempre que você deriva isso aqui com relação a x, vai dar exponencial de x seno de y. Sempre que você deriva com relação a y, vai dar exponencial de x cosseno de y. Né? Independentemente de quem é k. Pode ser 1, 2, 3 ou 1000. Esse k não importa, isso aqui é sempre uma função potencial. Então, aqui já dá para a gente ver uma coisa, né? A função potencial não é única. Né? Na verdade, já é possível perceber daqui que essa função potencial ela sempre vai ser sempre quando você soma uma constante real à função. Se você acha a função potencial de um campo vetorial e soma qualquer número real, isso continua sendo
continua sendo uma função potencial, né? Então, sempre você vai ter uma infinidade de funções vetoriais, que a menos de uma constante, ao somar uma constante, você sempre consegue obter uma outra função potencial diferente da anterior, digamos assim, né? Então, é isso, né? Essa é a ideia de campo, né? Esse conceito de campo conservativo é importante, a gente vai usar, então é bom que vocês entendam, né? E deem uma olhada nas notas de estudo lá. Eu coloquei alguns exemplos lá que vai direcionar vocês para o GeoGebra, para vocês visualizarem alguns campos vetoriais, como esse campo gravitacional, um campo elétrico, por exemplo, é um campo vetorial, o campo de velocidades, né, de um fluido que está escoando, por exemplo, é um campo vetorial. Enfim, a gente tem uma série de exemplos aí de campos vetoriais, e a partir de agora a gente vai começar a trabalhar também com esse objeto aqui, tá? Então até a próxima e bons estudos aí.